Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que nós iniciamos da carta de Paulo aos Romanos, a principal carta do apóstolo Paulo e a principal carta do Novo Testamento. Nós iremos agora concluir o capítulo 8, aonde nós iremos fazer a exposição dos versículos 31 a 39, aonde Paulo vai falar da certeza da salvação, de que nada nos separa do amor de Deus. Eu, particularmente, não sou calvinista e também não me considero um arminiano, tá? Porque essas nomenclaturas, queridos, a Bíblia, ela não é nem arminiana nem calvinista. É nós que colocamos a visão arminiana na Bíblia e a visão calvinista na Bíblia, e a visão calvinista na Bíblia, tá? Mas uma coisa eu sei, salvação não se perde. Salvação nem não se perde. Se você de fato foi salvo, você foi regenerado, seu coração foi trocado, você não perde a salvação. Você pode pecar, você pode se afastar por um tempo, mas um dia você volta. Porque se você foi de fato salvo, tá? E aqui está um detalhe. Muita gente distorce, né? Ah, então uma vez salvo, sempre salvo, então você pode viver na gandaia, você pode viver pecando, já que salvação não se perde, negativo. Negativo. O fato de você ser salvo é a demonstração maior, você não viver no pecado, você não viver na prática do pecado. Porque o Romanos 6, como eu vou viver no pecado se eu já morri para ele? Não tem sentido, não tem lógica. Então, o salvo sempre vai buscar a santificação, a comunhão com Deus. Às vezes errando, às vezes acertando. Então, salvação não se perde. Então, Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, é claro sobre isso. É um dos textos mais claros sobre a certeza e a segurança da salvação em Cristo Jesus. Porque se Deus fosse deixar a salvação na nossa mão, para eu decidir, para você decidir, pode esquecer. Pode esquecer. Então, essa ideia, querido, de pego de salvação, que você acorda de manhã salvo, à tarde você pega a salvação, e à noite você a recupera, isso é conversa fiada. Né? Se você usou uma calça, perdeu a salvação. Se você usou o brinco, passou a maquiagem, usou o batom, cortou o cabelo, esse legalismo desgraçado que está em muitas igrejas, que atribui a salvação às obras e atribui a salvação a usos e costumes. Isso não é bíblico, tá? E não está de acordo com a palavra de Deus. Salvação não se perde porque não foi você que ganhou. É pela graça. Amém? E vamos fazer aqui a exposição dos versículos 31 a 39 do capítulo 8. Olha o versículo 31, como Paulo começa com uma pergunta. E aqui nós iremos dar uma síntese daquilo que nós já abordamos. Aí Paulo fala assim: que diremos então à vista destas coisas? Que coisas? Tudo que ele tinha falado, ou vem falando, desde o capítulo 1, versículo 18 até agora. E o que ele tem falado? Ele falou do capítulo 1, a partir do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, que todos são pecadores. Judeus e gentios, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Tá? Não tem ninguém bonzinho. Todos estão debaixo do pecado. E a partir do capítulo 3, versículo 21, Paulo vai tratar da justificação pela fé. No capítulo 4, todo o capítulo 4, ele vai pegar a figura de Abraão e vai demonstrar na prática, na vida de Abraão, não na teoria, mas na prática, que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Ninguém é justificado por obras. Ninguém. E o exemplo é Abraão. É o exemplo clássico disso. Abraão foi justificado pela fé. No capítulo 5, versículos de 1 a 11, Paulo fala, é categórico, é enfático, das bênçãos da justificação. Quais são as bênçãos que os justificados
os perdoados, os regenerados recebem acesso a Deus, paz, regozijo, esperança, perseverança. A partir do versículo 12 até o versículo 20 do capítulo 5, Paulo contrasta agora, faz um contraste entre as duas humanidades, os dois cabeças federais da humanidade. Adão, o cabeça federal da humanidade caída, e Cristo, o cabeça da humanidade redimida. Ou você está em Cristo, ou você está em Adão. No capítulo 6, ele vai falar até o capítulo 8, né, sobre a santificação, a doutrina da santificação. Como agora os justificados devem viver. E no capítulo 6, ele trata disso, né, sobre o reinado de Cristo sobre o pecado. Porque agora o pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não reina mais sobre você. Você não vive mais na prática do pecado. Por quê? Você foi liberto dele. Você morreu para ele. No capítulo 7, Paulo fala da relação com a lei. Qual é a relação da lei com o crente? Ele fala que a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. O problema não está na lei. O problema está em nós, no ser humano que é pecador. No capítulo 8, dos versículos de 1 a 17, ele, a partir aqui dos versículos de 1 a 4, ele vai falar que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dos versículos 5 a 9, ele fala da mente transformada, a mente de Cristo, né? A mente de Cristo. A partir do versículo 10, ele começa a falar que na nova vida do Espírito, que nós vivemos agora em novidade de vida. Nos versículos 12 a 17, ele fala que somos filhos e herdeiros, né? O Espírito Santo, ele nos batizou no corpo, que é a igreja, e nós agora somos co-herdeiros. Nós fomos adotados na família de Deus, e como os filhos adotivos de Deus, nós, os gentios, nós agora temos a participação de todas as bênçãos espirituais. Estão disponíveis para mim e para você. Para mim e para você. Assim como os filhos naturais, que são os israelitas, a nação de Israel, têm os privilégios, nós, os gentios, que temos a mesma fé de Abraão, porque os verdadeiros filhos na fé, ou melhor, os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, que andam na pegada de fé que nem o pai Abraão andou. Ponto final. Né? Por isso que Deus só teve um povo. Sempre teve um povo, um único povo. No Antigo Testamento, Israel. No Novo Testamento, a união de judeus e gentios. E nos versículos 18, né, a 30, nós dividimos em 3 exposições. Né? No versículo 18, Paulo faz aquele contraste entre a era presente e a era futura. Que o sofrimento agora, dessa era, não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Dos versículos 19 a 22, ele fala da natureza, dos gemidos da natureza, que está esperando a redenção dos filhos de Deus. Dos versículos 23 a 25, ele fala dos gemidos da igreja, que nós também gememos esperando essa redenção. Nos versículos 26 e 27, Paulo fala sobre o gemido do Espírito e a intercessão do Espírito. Os versículos 28 a 30, ele fala dessa segurança eterna. Né? E todos os verbos estão no passado, que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Tá? Ele nos chamou, ele nos justificou, ele nos glorificou, que para Deus a salvação é certa, está consumada. Isso é um fato. E agora, no versículo 31, ele começa falando: que diremos então à vista destas coisas? Que foi tudo isso que eu narrei para vocês, desde o capítulo 1, que ele começa a tratar dessa questão: pecado e redenção. Então ele faz a pergunta: que diremos então à vista destas coisas? E aqui ele começa uma série de perguntas retóricas. Pergunta retórica ou perguntas retóricas
É simplesmente você faz uma pergunta, mas automaticamente você já sabe da resposta. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma pergunta. Ninguém. É a resposta óbvia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Mais uma pergunta aqui. A resposta é o quê? Sim, ele nos dará todas essas coisas. Ele não poupou seu filho. Ele enviou seu filho para essa terra, né? Cristo Jesus, que é a imagem visível de Deus. João capítulo 1 fala sobre isso. Você quer olhar para Deus? Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Porque é através do Filho que nós vemos o Pai. E foi o Pai que revelou o Filho para a humanidade, enviando-o para morrer na cruz do Calvário. E sua morte foi vicária, expiatória, foi substitutiva. Quem era para morrer na cruz era eu e você. Mas nós não poderíamos estar na cruz para morrer, porque um pecador não pode morrer por outro pecador. O pecador não pode dar vida por outro pecador. Por isso que Cristo veio e morreu, né? E sua morte foi eficaz. Ele morreu para salvar. E de fato ele salvou. Ele me salvou quando ele verteu, quando o seu sangue na cruz do Calvário foi derramado, foi vertido, nem uma gota de sangue de Jesus que caiu no chão, ali no Gólgota, foi em vão, foi eficaz. Eu fui salvo, eu fui regenerado, eu fui perdoado, eu fui purificado por meio do seu sangue. Então, aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós que fomos regenerados, nós os justificados, nós a igreja. Esse nós aqui não envolve todo mundo. Por que não envolve todo mundo? Porque, como dizia Armínio, acertadamente ele falando da expiação, ele fala em 2 pontos. Primeiro ponto, a expiação obtida. Segundo ponto, a expiação aplicada. Ele dizia, e eu concordo com ele, que ela foi aplicada a todos os homens, indistintamente, foi ilimitada. Mas os benefícios da ressurreição, os benefícios da expiação, né, só os tem aqueles que creem. Aqueles que creem. Então, Cristo morreu por todos, significa que todos serão salvos? Negativo. Porque isso aí é heresia, isso aí é um universalismo. Né? Só são salvos aqueles que creem no seu sacrifício, aqueles que se arrependem, aqueles que são justificados, aqueles que reconhecem que são pecadores. Então, redenção obtida e redenção aplicada. Foi aplicada a todos os homens, mas os benefícios da mesma só são recebidos aqueles que creem, que confiam no seu sacrifício. Então, esse nós aqui é aqueles, tá? É a igreja, aqueles que creram, aqueles que foram justificados, aqueles que foram purificados, aqueles que foram lavados, perdoados pelo poderoso e precioso sangue de Cristo Jesus que foi derramado por nós. Então Deus, o Pai, não poupou seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Com certeza, essa é a resposta, sim. Aí, 33, ele faz a terceira, que são 5 perguntas retóricas. A terceira pergunta retórica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Resposta, ninguém. E ele se remete aqui ao versículo 1 do capítulo 8, quando Paulo fala, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Não existe mais condenação, porque Cristo, no tribunal de Deus, ele nos absorveu, nos justificando. Eu já falei aqui em várias exposições que a justificação é, para você entender de uma maneira simples, é um ato de Deus, um ato forense.
porque nós estávamos no tribunal de Deus. Deus já estava com o martelo na mão para bater a sentença e para nos sentenciar ao inferno, para nos sentenciar à derrocata final. Mas Cristo veio e interrompeu, nos justificando. Então Deus o Pai lançou sobre o seu Filho, os ombros do seu Filho, os nossos pecados. E Cristo lançou sobre nós a sua justiça, colocou na nossa conta. É justiça imputada. O que é imputação? É colocar na conta, é depositar na conta. Então Cristo depositou na minha conta, na nossa conta, a sua justiça, nos declarando justos perante Deus. E se Cristo nos justificou perante Deus, pagando a nossa dívida, aí vem a pergunta de Paulo: quem intentará, 33, versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Ninguém pode te acusar, meu irmão. Nem diabo, nem o inferno, nem chucaveira, nem tranca-rua, nada. Ninguém pode ir tentar acusação contra os eleitos de Deus. Aqueles que Deus justificou, aqueles que Deus o chamou, aqueles que Deus predestinou, aqueles que Deus glorificou, né? Perdoou. Ninguém pode intentar acusação contra você. Ninguém. Né? Versículo, continuando 33 ainda. Né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica ou nos justifica. Nós somos justificados. Nós somos perdoados. Acabou. Se Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. É engraçado que hoje você vê esses pseudos apóstolos, né? Porque apóstolo bom é apóstolo morto. Né? Os genuínos apóstolos estão mortos. Não existe mais apóstolo hoje. Não existe. Não existe. O ofício cessou. Acabou. Né? Acabou. Aqueles que Deus usou para escrever o Novo Testamento, né? Que os capacitou, que viram Jesus, andaram com Jesus, viram a ressurreição e a ascensão de Jesus, foram os 12 e Paulo, que foi chamado. Né? Acabou. Os fundadores de doutrina, acabou. Porque o cânon está fechado. Acabou. Então, esses pseudos apóstolos, né? Que esses falsos apóstolos que dizem e pregam, né? Falam um monte de besteira, um monte de asneira, né? Pregando aí heresias, tá? Não tem essa autoridade. Não tem. Não tem e nunca tiveram. Não tem e nunca tiveram de amaldiçoar. Eu amaldiçoo você. Você está amaldiçoado. Conversa fiada. O único que tem o poder da bênção e da maldição é Deus. Se Deus amaldiçoar, ninguém pode abençoar. Agora, se Deus abençoar, e quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Nós somos filhos de Abraão. Sobre Abraão tinha uma bênção. Eu vou abençoar todas as famílias da terra. E isso se cumpre no descendente que é Cristo. Gálatas capítulo 3 fala sobre isso. Então, se Cristo nos justificou, nos comprou, nos resgatou, nos perdoou, né, depositou a sua justiça na minha conta e na sua conta, quem pode nos condenar? Quem pode nos amaldiçoar? Ninguém. Ninguém. Porque sobre nós, a igreja, há a bênção de Deus. 34. Mais uma pergunta retórica que Paulo aqui fala. Quem os condenará? Os eleitos de Deus, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus justificou, aquele que Deus resgatou do lamaçal do pecado. Quem os condenará? Ninguém. É a resposta óbvia. É Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Interceder aqui é o ofício sacerdotal. No Antigo Testamento, quem intercedia pelo povo era o sacerdote.
Era um sacerdote, mas era um sacerdote perfeito. O livro de Hebreus fala sobre isso, claramente no capítulo 7. Porque primeiro ele oferecia sacrifício por ele mesmo, intercedia por ele e pela sua família. Depois ele intercedia pelo povo. Cristo não, ele não tinha pecado. Cristo foi um homem perfeito, ele não pecou. Então, ele se ofereceu por nós. Isso, por isso que não há condenação. Ele morreu por nós, verteu seu sangue por nós, nos perdoou, nos redimiu, tá? Ressuscitou, está à direita de Deus, o Pai, e também agora tem a sua função sacerdotal. Qual? Ele intercede por nós. E se Cristo intercede por nós, não é Maria que intercede, não é Pedro que intercede, não é os santos católicos que intercede, não é Padre Cícero do Juazeiro que intercede. Ninguém. Quem intercede por nós é Cristo. E Paulo fala isso bem claro também na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que só há um mediador entre Deus e o homem. E esse mediador é Cristo Jesus. É ele que liga o homem a Deus. É ele que pegou a minha mão, a sua mão, e fez o contato com Deus, a ponte. Então, aí vem a pergunta, quem os condenará? Ninguém. Porque Cristo morreu, Cristo verteu seu sangue, Cristo nos salvou, está à direita de Deus o Pai e também intercede por nós, a função sacerdotal dele. Versículo 35. Olha só mais uma pergunta. Olha tantas perguntas que Paulo está falando aqui. Né? Dando a garantia, a certeza da salvação. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? É a pergunta. Quem? Nada, ninguém. Aí ele vai começar, ele vai dar uma série e vai citar várias coisas aqui. Que interessante. Quem nos separará do amor de Cristo? A resposta é ninguém. Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? São essas coisas que vai separar ou irá nos separar do amor de Cristo, Jesus? Evidentemente que não. Aí vem esse versículo 36, ele vai citar o Salmo 44, versículo 22. Salmo 44, 22. Ele vai citar aqui no versículo 36. Como está escrito? Aí vem Salmo 44, verso 22. Por ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem? Cristo. Aleluia. Olha que certeza maravilhosa. Né? Por meio daquele que nos amou. Então nada vai nos separar do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Nada vai separar. Estamos seguros em Cristo. Tá? Estamos firmes em Cristo. Né? Ele que me segura. Não é eu que seguro na mão de Cristo. É Cristo que segura na minha mão. Não é eu que conduzo Cristo. É Ele que me conduz por meio do seu Espírito. Então, 37 ele dá a sentença. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38 agora. Porque eu estou bem certo. Olha só, que é uma certeza absoluta, não é dúvida. Eu estou bem certo, 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, quer dizer, o mundo espiritual, nem os principados, quer dizer, os poderes, os príncipes, né? Nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Então, é Cristo, estamos seguros. Por que os eleitos estão seguros? Porque estão em Cristo. Por que os eleitos estão seguros? Porque é Cristo que os sustenta. Porque nada pode se separar. E aqui não tem condicional, é incondicional, é um amor incondicional. Porque alguns falam assim, é verdade, você não pode se separar do amor de Cristo.
né? Mas se você quiser sair, você pode. É cativo, tá? Não tem nenhuma cláusula aqui. Nada. Paulo cita várias situações. Paulo poderia falar assim, ó, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Resposta, nada. Mas ele é redundante. Ele cita muita coisa, né? Ele cita uma série de situações, né? Eles falam que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada separa. Então a salvação está garantida. A salvação é eterna. Se Deus chamou você, se Deus justificou você, se você foi regenerado, teve o seu coração trocado, a sua vida transformada, você não perde a salvação, porque você está seguro em Cristo Jesus. Ele que te segura, é Ele que te sustenta, é Ele que te ampara, é Ele que te abraça, é Ele que te conduz. Salvação não se perde. Salvação não se perde, né? Esse conceito de perca de salvação não é bíblico, porque a igreja, nós, os eleitos, a igreja dele está segura, está garantida. E o seu lugar é a glória. Que texto maravilhoso! E aqui nós terminamos mais uma exposição. E agora, né, nas próximas exposições, nós vamos entrar no famoso texto, né, de Romanos 9, 10 e 11, aonde nós vamos falar sobre a eleição de Israel, capítulo 9, a rejeição de Israel, capítulo 10, e a redenção de Israel, capítulo 11. Temas complicadíssimos, né, e complexos, mas vamos abordar com a graça de Deus. Muito obrigado por vocês estarem ouvindo, né, e acompanhando essa série de exposições. Deus os abençoe. Deixa aí o seu like, o seu joinha se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Mais uma vez, muito obrigado. Graça e paz a todos vocês. Até as próximas exposições.